Aqui estamos em De Uma a Outra Ilha, da Ana Martins Marques. Esse livro ele tem 30 páginas, ele é um poema longo dividido em diversos poemas menores, que faz um retrato da ilha de Lesbos, na Grécia. A ilha de Lesbos enquanto a casa de Safo, enquanto Safo estava viva, e enquanto agora o lugar de entrada de refugiados e imigrantes e fugitivos da África que estão tentando entrar na Europa para tentar uma vida nova. Esse tema me interessa. Esse ano eu acho ele aquele livro Notas para um Naufrágio, de um autor da Sicília, se eu não me engano. Eu não lembro o nome dele. Foi publicado pela editora Aine. É um livro muito bom. E Safo, eu tive um contato pequeno com Safo na minha vida, assim. Poetas greco-romanos em geral não me interessam, mas sempre ficou uma ideia positiva de Safo, porque ela tem aquele poeminha maravilhoso, né? Quem é bom aos olhos e basta. Não, quem é belo aos olhos e basta. Mas quem é bom é subitamente belo. Esse poema é muito, muito legal e é isso, eu entrei nesse livro esperando ler sobre Safo e sobre refugiados africanos tentando entrar na Europa. Mas eu saí desse livro lendo um livro completamente diferente, assim. A Ana Martins Marques, ela é uma poeta que me cativou demais naquele livro, como se fosse a casa, uma correspondência. É um livro que é com dois autores, eu gosto só dos poemas dela naquele livro. Acho que é de uma elegância assim sublime para falar do sofrimento amoroso. E estava esperando uma boa escrita aqui nesse livro, é claro que ela aconteceu. Então eu queria ler. Aí é que tá. Ela me mostrou Safo de um jeito muito novo, muito fresco, porque ela me mostrou que ler Safo significa ler sobre o leitor de Safo. Então, quando ela dá protagonismo para os parênteses, assim, ela faz você enxergar o poder do... Parênteses não, desculpa, que em alguns livros se usa parênteses, mas nesse aqui se usa colchetes. Então, quando ela mostra os colchetes, ela dá esse palco para os colchetes, é muito interessante. Me reinventou. Colchetes são excitantes, diz Anne Carson, na introdução de sua tradução dos fragmentos de Safo. Colchetes implicam um espaço livre para a aventura da imaginação. E isso foi demais para mim, porque desde que a minha mãe morreu, eu não tenho tido, não sei como escrever sobre ela. Há uma certa vontade, mas também há um não querer também grande, porque reduzir minha mãe a poemas agora não me parece legal, assim, parece um pinguim de geladeira, não vai explicar tudo o que aconteceu e o que foi a morte dela, e não chega a nada à altura do que se viveu, mas há algumas semanas eu escrevi alguns poemas sobre ela em que eu deixei trechos em branco. E eu percebi que depois da leitura desse livro aqui, se eu usar os colchetes, faz todo sentido. E faz todo sentido falar da minha mãe enquanto fragmento, e enquanto uma pessoa que lê fragmentos. Eu leitor de Idelma, que é o nome da minha mãe, enquanto uma pessoa que lê fragmentos, escreve fragmentos. Já que a minha mãe, ela desde 2008 mais ou menos, ela faleceu em 2020, eu chamava ela carinhosamente de Medeia. Todo mundo sabe que Medeia é aquela tragédia, aquele teatro grego em que a mãe mata os dois filhos depois de ter sido terrivelmente traída pelo homem que ela abandonou tudo para viver com ele. Então, eu achava divertido chamar minha mãe de uma assassina, porque minha mãe era muito gentil, não tinha nada de assassina, no sentido de violência física, não tinha nenhuma. E eu nunca entendi por que eu me divertia meio que chamando ela de Medeia, mas agora, depois de ler esse livro da Ana, faz todo sentido, porque ela é essa mulher grega, greco-romana. Minha mãe tinha esse perfil que sempre me lembrava mulheres de afrescos, assim, aquele nariz antigo, e Medeia no sentido de que foi uma mulher especial, uma mulher que se destacou. Então, a Medeia se destacou para a humanidade, mas minha mãe se destacou para minha vida.
Então foi feito muitas pontes assim comigo, e eu entendi que eu posso usar os colchetes nos poemas que eu escrevi sobre ela para as coisas que eu não consigo alcançar. E então, como esse livro ele me revelou o que significa ser um leitor de Safo, eu gosto muito. Esse poema, para mim, é o trecho alto do livro. Em 1930, Medea Norsa, filóloga e helenista italiana, especialista em papirologia, encontrou o texto do fragmento 2 de Safo em um ostracon do período ptolomaico, século II a.C. Um ostracon era, originalmente, uma concha de ostra. Mais tarde passou a designar qualquer pedaço de cerâmica usado para escrever sobre ele. O ostracon contendo o fragmento 2 é um caco triangular de cerâmica do tamanho aproximado da mão de um adulto. A peça foi encontrada no Egito, numa escavação em Oxirrinco. O ostracon estava danificado em seu canto superior direito e trazia algumas letras apagadas. O texto era irregular, mostrando uma escrita cuidadosa no início e apressada no final, sem quebrar a linha a cada verso. Além disso, o escriba que copiou o texto cometeu numerosos erros e omissões. Esse fato, aliado à natureza do suporte físico, leva a crer tratar-se de um exercício escolar.